Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Fabrícia Signorelli, ela que é psiquiatra da infância e adolescência. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e hoje uma pauta muito interessante, doutora. Hoje vamos falar sobre compulsão alimentar. Problemas com a imagem corporal, tristeza, levam muitos adolescentes a abusarem da alimentação. E isso pode se tornar um problema ainda mais sério, a compulsão alimentar. Doutora, para que todos entendam, o que é a compulsão alimentar? O que conceitua a compulsão alimentar, na verdade, é um consumo excessivo de uma quantidade de alimentos que a maioria das pessoas, sob as mesmas circunstâncias, não conseguiria ingerir, né? Então, é um consumo de alimentos que pessoas da mesma faixa etária, num determinado momento, determinado tempo, não conseguiriam ingerir essa quantidade de alimentos. A compulsão alimentar, ela pode ser um subtipo de transtorno alimentar, que é conhecido como transtorno da compulsão alimentar, que é caracterizado por episódios de compulsão alimentar e que, para que esse diagnóstico seja feito, o indivíduo tem que apresentar pelo menos um episódio de compulsão alimentar por semana durante pelo menos os últimos 3 meses. Os casos leves, o indivíduo apresenta de 1 a 3 episódios por semana e podem chegar a ser casos graves, onde o indivíduo apresenta pelo menos 14 episódios de compulsão alimentar por semana. O que é importante ressaltar, Roberta, é que a compulsão alimentar também pode ser um sintoma dentro dos outros transtornos alimentares. A anorexia alimentar, que é caracterizado pelo medo excessivo do ganho de peso, né, e pela distorção da imagem corporal, existe um subtipo de anorexia alimentar que é chamado subtipo de anorexia alimentar purgativa, anorexia nervosa purgativa. E nesse transtorno, a adolescente, eu digo adolescente porque é o transtorno que acomete principalmente meninas adolescentes, elas têm episódios de compulsão alimentar que são seguidos por comportamentos compensatórios, né, como vômitos autoinduzidos ou ingesta de laxantes ou diuréticos ou atividades excessivas, atividades físicas exaustivas. A bulimia nervosa também, ela consiste em episódios de compulsão alimentar que são seguidos também por esses comportamentos compensatórios, vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, uso de diuréticos ou atividades físicas exaustivas. Perfeito. Doutora, quais seriam as principais causas? Então, a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, ele costuma ser comum entre familiares, o que mostra que existe sim um componente genético. Além disso, também a compulsão alimentar, ela pode ser um sintoma, como eu coloquei, de outros transtornos alimentares. É importante colocar também que a compulsão alimentar, ela pode ser um sintoma de outros transtornos psiquiátricos. Então, transtornos de humor, como um quadro depressivo atípico, ele pode cursar com aumento do apetite. Então, o indivíduo deprimido, ele pode começar a apresentar compulsões alimentares. Quadros ansiosos ou outros transtornos psiquiátricos que cursam com dificuldade de controle de impulso podem sim apresentar compulsões alimentares. E o que é muito importante identificar é que esses transtornos, eles podem ter como sintoma, assim como eles podem ocorrer paralelamente ao transtorno alimentar, né? Existem doenças clínicas que podem também cursar com aumento de apetite. Então, é importante uma investigação clínica, um diabetes ou uma alteração tireoidiana, uma disfunção tireoidiana, um hipotireoidismo pode cursar com ganho de peso e aumento de apetite. Ou assim também como o uso de algumas medicações. Dentro da psiquiatria, o uso de antipsicóticos ou de alguns antidepressivos podem levar ao aumento de apetite e até a compulsão alimentar. Outra questão muito relevante nos dias de hoje é que a população de adolescentes, eles são totalmente influenciados pelos padrões de beleza impostos pela mídia. E a população de adolescentes, principalmente os adolescentes que apresentam baixa autoestima, ou que eles são cobrados, ou existem comentários com relação ao peso e imagem corporal, eles são mais vulneráveis a desenvolver os transtornos alimentares. Outra questão também que pode levar à compulsão alimentar são as dietas alimentares extremamente restritivas, porque o indivíduo que ele fica muito tempo privado de comer, ele acaba desenvolvendo uma dificuldade de controle. Então, ele tem um impulso, né? A privação constante leva à alteração de humor, que acaba sendo um gatilho para que ele apresente um episódio de compulsão alimentar. Ok, doutora. Doutora, nós recebemos alguns e-mails de pais que nos relataram
que muitos, né, os filhos, né, no caso, têm um comportamento diferenciado quando socialmente ou em casa, quando recebem visitas e até mesmo quando estão presentes com a presença dos pais. Se comportam normalmente. E, na verdade, foi feita até uma investigação de uma mãe que colocou câmeras, né, na casa, principalmente na cozinha, e presenciou. A filha comia de uma forma absurda, doutora. Então, eu queria que a doutora explicasse sobre essa relação. Eles têm um comportamento diferenciado, né? Uma das grandes questões é como identificar a presença de um transtorno alimentar, né? E é uma angústia muito grande para os pais, porque existe uma tendência que os adolescentes, eles escondem, tem uma tendência a ocultar o problema alimentar, ou por vergonha, né, de apresentar um transtorno alimentar e uma relação compulsiva ali com a comida, ou porque às vezes o fato de ter uma anorexia, uma bulimia, leva o pensamento que se for para o tratamento, vai ganhar peso, que na verdade é uma luta constante e o medo constante, né, de engordar. Então, ocultar os sintomas é muito comum. Não existe um relato espontâneo dessas meninas para os pais. Olha, eu percebo que eu estou com algum problema, eu preciso de ajuda. Então, mas assim, em algum momento, os pais eles precisam ficar atentos a mudanças de padrões de comportamento, como essa família que você citou. Alguma coisa foi sinalizando ali para eles que algo errado estava acontecendo, até que eles instalaram a câmera e acabaram identificando que ela estava tendo episódios de compulsão alimentar. E um dos sintomas da compulsão, além do que eu descrevi, que é essa questão de comer uma quantidade muito grande, existem outros critérios para classificar como compulsão alimentar. Então, assim, é comer muito rápido, comer grandes quantidades, mesmo que não tenha sensação física de fome, comer escondido por vergonha. E mais do que isso, importante para a gente da área da psiquiatria, é o sofrimento psíquico que isso gera, porque depois isso vem seguido de culpa e muita depressão. Então, existe uma tendência que essas compulsões eles façam escondido, no momento que ninguém presencie. Perfeito, doutora. Doutora, vamos falar agora sobre os tratamentos. Ok, os tratamentos, primeiro passo é a identificação o que levou essa questão da compulsão alimentar, Então, voltando um pouco ali à questão das causas, primeiro, precisa identificar se é uma causa clínica ou uma causa psiquiátrica. Então, na verdade, o tratamento ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que é composta por um médico clínico, um nutrólogo, um nutricionista, psicólogo e o psiquiatra, Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico de um transtorno alimentar, uma adolescente com transtorno de compulsão alimentar, ela vai ter que passar por um tratamento que a gente chama de modificações comportamentais e ambientais. Então, para isso, ela precisa, sim, de uma abordagem psicoterápica. Existem duas medicações que são liberadas para o tratamento da compulsão alimentar. Um deles é a fluoxetina, que é um antidepressivo de uma família que a gente chama de inibidor de captação de serotonina e que a literatura aponta que ela pode sim diminuir os episódios de compulsão alimentar. E recentemente foi aprovado para o tratamento da compulsão alimentar de adultos, mas no Brasil essa aprovação ainda não chegou, da lisdexanfetamina, que é uma medicação utilizada para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que ela diminui a impulsividade. Uma coisa que é importante ressaltar, independente de ser anorexia nervosa, bulimia nervosa ou transtorno de compulsão alimentar, é que para o tratamento ser eficaz, o envolvimento da família é fundamental. Para a anorexia, o tratamento ele vai ser pautado basicamente em terapia familiar e terapia individual, seja terapia cognitiva comportamental ou uma terapia interpessoal. E para a bulimia nervosa, além do tratamento psicoterápico, existe também a possibilidade da utilização farmacológica da fluoxetina, que também é aprovada para a bulimia nervosa. Perfeito, doutora. Doutora, e quantos pais devem procurar a ajuda do especialista? Então, a ajuda vem quando essas mudanças comportamentais passam a ser identificadas, Então, começa a perceber que está tendo um ganho de peso excessivo ou o inverso, uma perda de peso excessiva. Então,
começa a existir uma preferência a comer sozinho, então a hora que está ali todo mundo na mesa não quer comer e prefere comer no quarto sozinho, ou às vezes no dia seguinte a mãe vai na cozinha e percebe que de madrugada alguma coisa ali aconteceu, né? Um discurso recorrente com relação à preocupação, eu estou engordando, começa a colocar uma roupa para se esconder um pouco mais, né? Então uma preocupação excessiva em falar do corpo, se incomodar com o corpo, em evitar de usar determinado tipo de roupa, né? E mudanças emocionais, mudanças de humor, né? Porque isso acabam gerando comorbidades. Então, uma alteração, uma irritabilidade. E os pais tentarem contextualizar, às vezes, se isso começou a acontecer depois de uma situação externa. Um estressor pessoal, né? Que no universo do adolescente isso é extremamente relevante, né? Que às vezes para um adulto não seria tão significativo, mas dentro do universo ali do adolescente, alguma situação pessoal que ele vivenciou possa ter sido o gatilho para o início dos sintomas. E muito importante o diálogo, né, doutora, dos pais com os filhos, né? Isso é uma fala da gente que trabalha com crianças e adolescentes. É sempre importante essa relação de cumplicidade, né? Para que seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, sintam confiança em compartilhar o que eles estão vivenciando com os pais. Perfeito. Doutora Fabrícia, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos. Obrigada. O programa O Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.